Saiba de uma coisa, meu amado. Você não está sozinho. Bem, boa noite a todos. O Todo-Poderoso Que a está paz com de nosso você. Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? E tudo escurecer. Vamos aproveitar esse lindo louvor Parecer da palavra de Deus. eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, eu começo a ver a luz do Senhor brilhando ao teu favor. Levante as suas mãos e declare: de mim nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu faz Milagre acontecer. Amém? Nós estamos mais uma vez, agradecidos a Deus por Ele estar nos dando essa oportunidade de podermos compartilhar com os irmãos, uma porção da palavra do Senhor, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa vir e nos abençoar, nos dando sabedoria, nos dando revelação, discernimento, para que tenhamos uma vida abençoada, uma vida correta, vivida diante do Senhor. Amém? Então, vamos orar para que Deus possa nos dirigir em todas as coisas. Deus eterno, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e poder atingir não só o povo da igreja, ó Deus, mas também muitas outras pessoas que carinhosamente, ó Deus, estão nos dando a oportunidade de falar aos seus corações. Que a tua palavra, Senhor, possa penetrar, possa ter a oportunidade, a liberdade de penetrar em cada vida, em cada coração e fazer tudo aquilo que o teu Santo Espírito deseja fazer em cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa ser bem-vindo em nossas vidas e possa, então, fazer a tua grande e poderosa obra, ó Deus, porque certamente que tudo que tu faz na nossa vida é para o nosso bem. Aceita, pois, a nossa gratidão, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém?
Na última terça-feira nós tivemos a oportunidade, né, de estar falando aqui a respeito de um assunto muito importante sobre a questão da separação, né? E falamos naquela oportunidade que a própria Bíblia ela usa alguns símbolos, e alguns desses símbolos são a figura do pastor, o pastor de ovelhas, a ovelha, o bode, a separação. Então, esse simbolismo todo, né, é tão importante para o nosso próprio, vamos dizer assim, melhorar o nosso entendimento, né? Nós gostaríamos de trazer nessa noite para que os irmãos possam compartilhar conosco. Então, queria também pedir aos irmãos que nós estamos agora também, a igreja, no YouTube. Os irmãos então pudessem ir lá, né, não sei se o nome é esse, é página, né, não, é canal, né? No canal do YouTube e fazer o like, né, depois, para que nós possamos continuar utilizando esse veículo, né, esse instrumento para a glória do Senhor. É necessário que haja, né, essa interação. Por isso que agora que eu percebi que sempre quando eu entro num canal, alguém chega, vai lá e faz o like. Eu nunca soube o que é isso, né? Vai lá e faz o like, faz não sei o que. Então, se você puder nos ajudar, faça isso também, para que nós possamos também estar usando esse instrumento do YouTube para transmitir também as mensagens do Senhor. Amém? Então, e você também pode pedir ajuda a outras pessoas e fazerem isso. Então, eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 10. Essa passagem se refere à responsabilidade daquele que prega a palavra de Deus, né? Então, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Ou seja, o fundamento é um, mas a forma como edificar pode ser variada, e aí nós temos que tomar muito cuidado. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual, quem é? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a pedra que a Bíblia chama de pedra angular, é a pedra onde está edificado, está construído todo o edifício, quer dizer, a igreja, o reino de Deus sobre a face da terra, né? Está construída em cima da pedra, do fundamento, entendeu? Do fundamento, né? Que é Cristo Jesus. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele, quer dizer, sobre esse fundamento que é Jesus, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. Então, nós temos um fundamento, né, que é a criação
expansão do reino de Deus sobre a face da terra. E o fundamento é Cristo. Agora, a forma como vai ser edificado, né, essa construção em cima desse fundamento será de responsabilidade de cada um que assim a constrói essa obra. E aí nós temos uma obra que é de ouro, que é de prata, que é de palha, que é uma obra diferente da outra em tamanho, em valor, não importa, tudo é obra de Deus. Assim como na parábola dos talentos, Deus deu um talento a outro deu 2, a outro deu 5, cada um segundo a sua capacidade. Então, cada um vai ter a obra de acordo com a sua capacidade, com a sua capacitação. Então, nós vemos grandes igrejas com 1.000 pessoas, com 10.000 pessoas, né? E nós vemos igreja com 20 pessoas, com 40 pessoas, com 100 pessoas, cada um com a sua obra de ouro, obra de prata, obra de palha, não importa, é obra do Senhor. Amém? Todas elas que têm que ter o mesmo fundamento. Qual é o fundamento? Jesus. Jesus. Toda obra tem que ser construída. E a Bíblia diz que toda obra ela vai passar pelo fogo. Ela vai passar pelo fogo. E ela não vai passar pelo fogo de noite, ou seja, na escuridão, né? No oculto. Não, todas as obras terão que ser reveladas. Todas as obras terão que ter a sua intenção, tem que ter o seu interesse, o seu fundamento revelado. E vão passar pelo fogo. Né? E aquelas que passarem pelo fogo e resistirem ao fogo, continuar resistindo, né? Existindo também, então essas obras, né? Elas receberão galardão. E as outras obras serão destruídas. Então, grande é a responsabilidade dos pregadores, né? Grande é a responsabilidade daqueles que são responsáveis por propagar, por implantar, por expandir o reino de Deus na face da terra. Amém? Quero contar assim um pouco da história para vocês, né? Pouquinho antiga, né? Mas é só para os irmãos terem uma pequena ideia. Isso não é nenhuma crítica, mas é apenas para que nós tenhamos um pouco da ideia de como as coisas mudaram, hoje são diferentes. Em 1980, 1981, né, eu não me recordo exatamente se foi 80, 81, eu estava terminando, estava fazendo seminário, não sei se foi no penúltimo ano, sempre eu fico, né, não consegui. Não sei se foi no penúltimo ano que eu estava fazendo seminário ou no último ano. Eu sei que eu, minha irmã, a pastora Rosemary, e o pastor Walter Barbosa Lima, nós somos na origem, né, no começo da nossa caminhada, foi na Igreja Batista Nova Peniel, na Tijuca, onde o pastor era o saudoso pastor Antônio Barbosa Lima, mais carinhosamente chamado de pastor Barbosa. Então eu estava ali me formando, né, no seminário, e me recordo que o pastor Barbosa levou toda a classe do terceiro ano, a turma do terceiro ano, para fazer uma visita à convenção das nossas igrejas aqui no Rio de Janeiro. E ali, então, nos apresentou como seminaristas, né, naquela reunião de pastores, e naquele momento ele até ofereceu os serviços dos seminaristas, né? Se alguém estivesse precisando
alguém para fazer algum trabalho na igreja, um trabalho de evangelismo, um trabalho missionário, né? Algum pastor que precisasse de alguém para pregar e tal, né? Então ele deixou à disposição ali aquela classe, porque seria muito bom para nós, né, que estávamos ali iniciando a nossa carreira, seria uma oportunidade, né, para nós, né, estar em campo, né, trabalhando, e também seria uma ajuda para os pastores, né, de várias igrejas que se quisessem, né. E naquele tempo tinha um pastor, não vou aqui declinar o nome dele, né, mas ele chegou a dizer assim: o dia que eu precisar de um pastor para me auxiliar na igreja, então eu vou sair da igreja, porque então eu não estou prestando para mais nada, eu vou pedir para Deus me levar para a glória. Foi. Foi isso mesmo. Em 1980, 81. Acho que foi 81. Né? Naquele tempo, a maioria das igrejas eram igrejas pequenas, né? Médias e tal. E a grande maioria delas só tinha um pastor. Quando muito, tinha 2. Mas era muito difícil. Normalmente só tinha um pastor. E com o passar do tempo, então, começou a surgir novas nomenclaturas. Então foram criadas, né, as funções de apóstolo, bispo, né? Então as igrejas cresceram, graças a Deus, né? Se tornaram igrejas grandes, aí apareceu igreja de 500 membros, 1.000 membros, 2.000 membros, 10.000 membros, graças a Deus por isso, né? E aí foi necessário, né, que se nomeasse, né, colocasse a unção pastoral em mais pessoas para ajudar e tudo, né? Mas isso trouxe uma coisa boa, muito boa, mas também trouxe algo assim que, vamos dizer assim, que tirou um pouco, né, daquela liturgia, daquela separação maior, né, daquele envolvimento menor com essa figura chamada de pastor. Porque o pastor sempre foi aquela pessoa que ela estava vinculada às ovelhas. Então, quando é que tinha um pastor? Quando o pastor estava apacentando ovelhas. Essa é a ideia de ter um pastor. Então a Bíblia diz: haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Então, com essa proliferação, com essa multiplicação, né, de pastores exercendo outras funções, que não somente a de pastorear, né, isso ficou assim, né, muito disseminado. Então, começou a surgir pastor do louvor, pastor da tesouraria, pastor não sei de quê, pastor não sei de que lá, pastor, vários ajudadores, né? Vários ministérios que antes tinham outra conotação, que normalmente eram colocados, por exemplo, diácono, né? Em outras igrejas, presbíteros, essas coisas todas, né? Diácono. Então, como surgiu, né, uma hierarquia superior, além de pastor, então passou a ser pastor, passou a ser bispo, passou a ser apóstolo, né? Então, o pastor ficou assim numa área, né, menor, entende? Menor, né? Isso foi disseminado.
Então, muitas das vezes, um cantor, né? Um cantor evangélico, não estou entrando no mérito se merece, eu só estou falando com relação à função, né? Aí um cantor evangélico, não sei o que, não sei o que lá, de repente é pastor. Mas ele não exerce o pastorado de uma igreja, ele não apacenta ovelhas, ele é cantor. Ele é um cantor, mas é pastor. Pastor fulano de tal. Você congrega que igreja? Você é responsável por que igreja? Não, eu só canto, mas é pastor. Entende? Então isso hoje, né, é uma coisa muito normal, né? Muito normal no nosso meio. Né? Então, graças a Deus, né, que muitas igrejas também têm vários pastores, né, que são pastores auxiliares, que ajudam a apacentar as ovelhas, que ajudam a ensinar, que ajudam a orientar, né, para que o trabalho possa ser melhor realizado para a honra e para a glória do seu santo nome. Mas a figura pastoral sempre tem que estar ligada a apacentar ovelhas. Fora disso, não é pastor. Fora disso, não é pastor. Pode ter pastor no título, mas no exercício não é. Então, hoje nós precisamos fazer devidamente a separação entre pastor de ofício e pastor de título. Pastor de ofício, né, é aquele pastor que está ligado a apacentar as ovelhas. Seja ele titular ou auxiliar, seja ele primeiro, segundo, terceiro, não importa. Ele está ali apacentando a ovelha, ele está ali ajudando, então ele é um pastor. Ele é pastor de ofício. Né? Pastor de título é aquele que tem o título de pastor, mas ele não exerce nenhuma função vinculada ao pastoreio. Vocês estão... Tá dando para entender isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero entrar agora no mérito dessa questão. Ok? Da responsabilidade dos pregadores, né? Daqueles que pregam, né, a palavra do Senhor. Então, o pastor é o quê? Qual é a figura do pastor? O símbolo, né, que o Senhor colocou na Bíblia. Pastor é o guia. Pastor é o guia. Pastor é aquele que ensina. Pastor é aquele que orienta. Pastor é aquele que ajuda. Pastor é aquele que discipula. Pastor é aquele que disciplina. É aquele que exorta. É aquele que tem mandato de Deus para exercer autoridade sobre as ovelhas, que, na verdade, não são dele, são do Senhor. Então, ele é o quê? Ele ele está a serviço de Deus. Então, essa é a função pastoral. Ele está ali, né, exercendo um ofício para o qual Deus o chamou para realizar a sua obra, a obra do Senhor. E as ovelhas que ele cuida, né, elas não são suas, elas são do Senhor, porque ele também, diante de Deus, ele é uma ovelha. Então, ele tem que tomar muito cuidado, né, como está aqui, como eu acabei de ler para os irmãos, né? Mas veja cada um como edifica a sua obra sobre esse fundamento que é Cristo Jesus. Ou seja, tome muito cuidado. Então, o pastor, ele tem essas características no seu trabalho, de guiar, ensinar, orientar, disciplinar, exortar, né? E tudo o que ele faz tem que ser baseado na palavra de Deus. Ou seja, ele não pode colocar nenhum outro fundamento que não seja Cristo. Então,
ele tem que tomar muito cuidado da forma como ele constrói, porque o fundamento pode ser Jesus, mas a forma como ele constrói a obra que foi colocada nas mãos dele para realizar, pode não estar sendo de acordo com a palavra. Então o pregador, né, o pastor, ele tem uma grande responsabilidade, né, de fazer com que tudo o que ele constrói no reino seja de acordo com a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Entende isso? Então, o pastor é aquela figura que representa, através da Bíblia Sagrada, a presença do Senhor, a presença de Deus, né? Orientando, ajudando, participando efetivamente da vida do povo do Senhor. O trabalho do pastor, ele é um trabalho múltiplo, porque ele precisa identificar as ovelhas, ele precisa identificar os bodes. O senhor está me chamando de ovelha, o senhor está me chamando de bode? Não. A Bíblia coloca como símbolo daqueles que são de Jesus como ovelhas, e aqueles que não são de Jesus, né, como bodes. Eu não sei exatamente por que Deus fez isso. Colocou as ovelhas para simbolizar, né, os seus filhos, né, e colocou o bode para simbolizar aqueles que não são filhos. Entende? Agora, há algumas características que separam, que fazem diferença entre o bode e a ovelha. Então, tem várias, mas vou dar aqui algumas para vocês. Por exemplo, as ovelhas sempre andam juntas. Você vê um rebanho de ovelhas, elas sempre andam juntas. Os bodes nunca andam juntos. Eles sempre saem, quando eles saem daquele curral, cada um vai para um canto. Eles se separam, eles não se ajuntam. O bode nunca caminha junto. A ovelha, ela é extremamente dócil. Ela é dócil. Ela é meiga. Entende? Então, o bode, ele é extremamente agressivo. As ovelhas, normalmente, só uma ovelha do rebanho coloca um chocalho aqui no seu pescoço. Só uma só. E aquele chocalhinho para fazer o barulho. Então, conforme ela vai andando, faz aquele barulhinho, aí o pastor já de longe já sabe onde ela está. O bode, como anda separado, ele não anda junto, um com o outro, vários, não. Cada um tem que ter um chocalho. Cada um tem que ter um chocalho. Entendeu? Porque senão, o cuidador do bode, o pastor que cuida do bode, não consegue trazer, pegar todos, reunir todos. Então, cada um tem que ter um chocalho. E eles vão sempre, cada um, atrás do outro. Né? As ovelhas, quando vai caindo a noite, né? Quando vai terminando a virada do dia, elas voltam sozinhas para o lugar da onde elas saíram. Elas voltam para o seu curral. Sabe por quê? Porque elas sabem que ali tem segurança. Elas sabem que ali tem comida. Elas sabem que ali vão ser bem guardadas. Elas voltam. Então essa que é a líder, que tem o chocalhinho amarrado no pescoço,
ela sabe o caminho de volta, né, para o seu curral, e ela volta e todas as outras vêm atrás seguindo. O bode, se não for buscar, não volta. Entendeu? Não volta. Porque cada um está num lugar separado do outro, eles não andam juntos. Então, as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. O pastor chama as ovelhas, elas vêm e seguem o pastor. O pastor chama os bodes não vêm. Entendeu? Os bodes fogem. Os bodes, cada um, quando ouve a voz do pastor, vão cada um para mais longe ainda. Hã? Aí, quando o pastor pega as ovelhas e traz para o curral, né, pega os bodes com muito mais sacrifício, com muito mais trabalho, mas também traz, né, para o curral os bodes, né? Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que separar as ovelhas do bode, mesmo à noite. Porque se ele deixar a ovelha junto com o bode, quando chega no dia seguinte, uma ou mais ovelhas estarão mortas. Porque os bodes, eles são agressivos e eles atacam a ovelha. Misericórdia. Entende? Então o pastor já chega, né, no curral à noite, né, à tardinha, ele vai e separa. O bode vai para um lado e as ovelhas vão para o outro. Porque se deixar junto, o bode vai matar a ovelha. Mas eu não sei se foi por causa disso que Deus, né, fez essa analogia, usando simbolicamente a figura do bode para, né, os ímpios, para os gentios, para aqueles que negam, para aqueles que não querem aceitar a Jesus, para aqueles que ainda não têm Jesus, e ovelhas para aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Tá bom? Então vamos voltar aqui, né, para continuar. Então, o pastor, ele tem a grande responsabilidade de identificar, né, quem é ovelha e quem é bode, né? E ele tem a grande responsabilidade de transformar o bode em ovelha, com a ajuda, né, com a operação do Espírito Santo de Deus, e tem a grande responsabilidade de transformar, né, ovelhas em ovelhas cada vez melhores. Então o trabalho do pastor é o trabalho a responsabilidade de pregar a palavra para, né, que os bodes se convertam e sejam transformados em ovelhas, e tem a grande responsabilidade de encaminhar as ovelhas para que elas possam continuar nesse caminho que Jesus deixou para que nós pudéssemos chegar até a glória celestial. Então, nesse trabalho de identificação e transformação, o pastor também tem o grande trabalho de fazer a separação. Separar bode e separar as ovelhas. Não? Para quê? Para que aqueles, né, que querem se converter, glória a Deus, amém. Mas a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar o devido cuidado para que os bodes, né, eles não ataquem as ovelhas, não matem as ovelhas, porque é perigoso, né? É perigoso deixar os bodes junto com as ovelhas. Então, o pastor tem
vamos dizer, esse objetivo e essa responsabilidade, segundo a palavra, de o quê? Fazer a devida separação entre os bodes e as ovelhas. Né? Então, ele para isso, ele está lá escrito no Salmo 23. O quê? O simbolismo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do teu nome, né? Pois ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O quê? Repete aí comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, eu quero aqui desmistificar um pouco essa ideia da cajadada. Da cajadada. Porque quando um pastor fala a verdade, quando um pastor prega de forma mais veemente a palavra do Senhor, coisa que hoje, né, não é muito comum você ouvir, né? Então, por isso que o Senhor está dizendo, cuidado com a forma como você edifica o reino, a igreja, a sua igreja, cuidado. Então, você ouve alguém dizer assim, aquele pastor ali é o pastor da cajadada, aquele pastor ali só sabe da cajadada. Não. Primeiro, que eu quero dizer para você qual é a função do cajado. Qual é a função do cajado? Você sabe qual é a função do cajado? Sabe? A função do cajado é proteção. A função do cajado é segurança. A função do cajado é ajudar para que o rebanho esteja protegido contra os perigos que cercam o rebanho. O cajado é para isso. O cajado, 99,9% não é interno. Eles são perigos externos. Perigos externos. Então, na natureza, né, o pastor usa o cajado para proteger o rebanho das cobras, dos lobos, do cachorro do mato, dos perigos. Então ele usa o cajado para proteger o rebanho. Por quê? Porque o cajado não foi feito para encostar na ovelha. O cajado foi feito para pegar e acertar o lombo do bode. O cajado foi feito por bode. O cajado tem a ver com ovelha. O cajado, quando ele é usado para ovelha, você já viu o cajado, né? Você já viu, né? É aquela haste reta, né? E lá tem uma volta, não é isso? Certo? Sabe para que é aquela volta? Hein? Aquela volta é para pegar na perna da ovelha, entendeu? E puxar ela para o outro lado. Puxar ela para o outro lado. Aquela volta daquele cajado, sabe para que é? Sabe? É para quando a ovelha cair num buraco, né? Que ela está andando, cair num buraco, o pastor vai lá e pega ela com aquela haste curva, entendeu? E tira ela do buraco. Então, o cajado sempre encosta na ovelha, nunca para bater, mas sempre para acariciar. Acariciar. Pastor que bate em ovelha com cajado, ele está precisando o quê? Está precisando se reciclar. Está precisando conhecer a palavra. Cajado não foi feito para bater em ovelha. Cajado foi feito para bater em bode. Cajado foi feito para afugentar lobo. Porque cajado é instrumento do pastor para proteger a ovelha. Nunca para atacá-la. Nunca para lhe fazer nenhum mal.
Então, o cajado é próprio para o bode. Agora, o cajado e a sua vara nos consola, me consola. Então, a vara sim. A vara sim. A vara era e é uma pequena haste de madeira, né? Às vezes de forma flexível, né? Que é usada pelo pastor para bater na ovelha, encostar na ovelha, entendeu? Ou simplesmente levantar a vara diante dela. Já é o suficiente. E a vara, ela não faz mal nenhum para a ovelha, por quê? Por que não faz nenhum mal? Hein? Responde você aí, por que não faz nenhum mal? Por causa da lã da ovelha. Entendeu? A lã da ovelha. Né? A lã absorve a varada. Então, a vara é própria para a ovelha. E qual é o significado da vara? Qual é? A tua vara e o teu cajado me consolam. O teu cajado, a tua vara me consolam. Qual é? Então, a vara tem sinal de disciplina. Tem sinal de correção. Então, a vara é para orientar. A vara é para corrigir. A vara é para disciplinar. Disciplinar. Né? Então, a Bíblia diz, Deus corrige a quem Ele ama. Então, podemos interpretar, Deus dá varada em quem Ele ama, quando for necessário. Precisa tomar a varada. Entendeu? E quando é Deus que dá a varada, ela não dói. Por quê? Porque Deus dá a varada na ovelha. E quando Ele dá a varada na ovelha, o que está acontecendo? A lã, o quê? Absorve. Absorve. Então, quando, na maioria das vezes, né, a Bíblia diz, o bom pastor, está lá em João, né, capítulo 10, Evangelho de João, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Então, quando, né, nós somos ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, normalmente, o que seria normal seria o quê? Que nós ouvíssemos a sua voz, já seria suficiente. Já seria suficiente. Mas quando de alguma forma estamos precisando, né, de uma nova orientação, um novo rumo, uma disciplina, né, estamos precisando de uma correção, então, por amor, né, a própria Bíblia diz, até na hora de você repreender, até na hora de você exortar, tem que ser o quê? Por amor. Tem que ser com amor. Isso só é possível quando vem direto da palavra de Deus para a nossa vida. Então, o instrumento que é usado para apacentar as ovelhas é o quê? É a vara. É a vara. Entendeu isso? É a vara. Não é o cajado. É a vara. Então, quando você chegar e disser assim, aquele pastor é o pastor da cajadada, não fala mais isso. Você diz assim, aquele pastor é o pastor da varada. Entendeu? Da varada. Da varada. Porque vara se refere à ovelha. Cajado se refere a bode. Cajado se refere a lobo. Cajado se refere à proteção, à segurança, a ataque. Atacar o inimigo. Defender a ovelha. Isso é com cajado.
Agora, internamente, né, já são ovelhas, já deixaram de ser bode e agora são ovelhas porque aceitaram Jesus. Então, elas vão precisar o quê? Elas vão precisar, quando necessário, vão precisar de correção, vão precisar de exortação. Né? É aquelas ovelhinhas rebeldes, né? É aquelas ovelhinhas, entendeu? Que, né, e tal, precisam de disciplina. E aí, quando é ovelha, entendeu? Ela aceita, ela recebe de bom grado, porque sabe que quem está corrigindo para o seu próprio bem, está corrigindo para que ela seja uma pessoa, né? Uma ovelha cada vez melhor, que exalte e glorifique o nome do Senhor. Então, eu quero que você, nesta noite, preste bastante atenção no que nós estamos falando, porque as armas de um pastor é uma só, é a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem o cajado, e na palavra de Deus tem a vara. A palavra de Deus tem a vara para a igreja, e na palavra de Deus tem o cajado, que é para o mundo. É assim que nós, servos do Senhor, temos que ter esse compromisso com Deus para realizarmos a obra do Senhor. Então, você deve tomar muito cuidado, identificar se aquele pastor ele tem o cajado e ele tem a vara. Um pastor não é para ser usado com outra coisa a não ser a palavra de Deus. Está aqui, eu vou repetir novamente para os irmãos guardarem isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Então, o apóstolo Paulo colocou, né, exaltou o fundamento principal da igreja, qual é? Jesus. Mas veja, cuidado, como cada um edifica sobre esse fundamento. Então, cuidado. Cuidado com aqueles que hoje se dizem pastores e que se utilizam de outros instrumentos, que não somente o cajado e a vara. Cuidado, muito cuidado. O instrumento do pastor é o cajado e a vara. Fora disso. É extremamente perigoso. Nos dias de hoje, não é? Nós estamos vivendo dias terríveis. E todo cuidado ainda é pouco para que não só o título de pastor, mas como o ofício de pastor seja novamente respeitado, novamente seja exaltado pelo Senhor, pela obra que cada um deve fazer diante do Senhor, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E principalmente aqueles que estão à frente da obra, porque ao que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado também. Então, tem muita gente por aí dizendo que é pastor
e usando de vários outros instrumentos. Vários outros instrumentos. Para angariar a simpatia. Para atrair a simpatia. Para edificar outras construções. Para fazer até mesmo grandes obras. Mas não sobre o fundamento de Cristo. Sobre o fundamento de Cristo, a obra é uma só. É para a honra, para a glória do nome do Senhor, e aquele que assim o faz, usa do cajado e usa da vara. Qualquer outro instrumento não é de Deus, não vem da parte de Deus. E quando passar pela prova, a prova do fogo será queimada. Então, que Deus possa nos abençoar. Oremos para que Deus nos dê e continue nos dando pastores segundo o nosso coração, segundo o coração de Deus. Que Deus nos dê pastores segundo o seu coração. Aleluia. Para que o nome dele possa continuar sendo glorificado e a obra do Senhor tenha a sua devida continuidade. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe, abençoe cada um de nós, pois tudo nós colocamos nas mãos do Senhor e agradecemos a Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não esquece depois de dar o like. Mas é aqui o like? É no YouTube, né? Depois de meia hora. Depois de meia hora, né? Vai entrar no YouTube. Aí pede para dar like. Depois de meia hora, se puder dar o like lá no YouTube. Tá bom? Então, traz aqui, botar mais um louvorzinho, um louvor, né? Logo a seguir nós vamos orar, tá bom? Vocês entenderam essa palavra? Entenderam? Pode dizer amém? Deus não vai deixar você no vento. Esta luta vai passar, ele hoje vai cessar todo sofrimento. Alguém está dizendo Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus não esquece os seus. Não, não, esta luta vai passar, ao teu lado Deus está, Ele não te deixa só. E quando Deus levanta pra te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar, surgem 11 mil. Coloque assim a sua mão Você está protegido. próxima da minha, amém? E oremos ao Senhor, porque grande é a nossa responsabilidade, né? E nós somos agradecidos a Deus por tudo, amém? Nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos te pedir, Senhor, que tu possas abençoar os teus filhos, que agora, Senhor, estão nos dando o privilégio de participar desses momentos, Senhor, espirituais. Tu possa estender a tua mão de poder, graça e misericórdia, e mostrando, Senhor, para eles como é importante viver a verdade da tua palavra,
Aleluia. Que o teu nome seja glorificado. Que tu possas estender a tua mão para salvar, curar, libertar, abençoar os teus filhos, Senhor. Abrindo as portas das oportunidades, abrindo a porta do trabalho, porque está escrito na tua palavra, Senhor, ó Deus, muitas das obras, Senhor, estão sendo edificadas, Senhor, para a construção, o alcance das riquezas. Aonde está isso na tua palavra? A tua palavra nos prometeu uma vida digna, uma vida digna. A vida abençoada, a vida próspera é a vida digna. Não é riqueza. Mas em nome de Jesus, que todos aqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor, possam receber essa vida digna vinda do Senhor. Aleluia. Aleluia. E que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos. Renova a fé, renova a confiança. Ó Deus, há muitos homens, há muitas mulheres, Senhor, fiéis, que entregaram as suas vidas, Senhor, negaram a si mesmo. Estão hoje, Senhor, ó Deus, sofrendo por amor a Cristo, à frente da tua obra. Tem o título, mas também tem o ofício. Ó Senhor, tu possa abençoar a todos eles, Senhor, em nome de Jesus, e afastar, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que se levantaram como lobo, como bodes, como mercenários, ó Deus do teu reino, e estão edificando, Senhor, usando o teu nome, mas estão edificando de forma errada, construindo uma obra que quando passar pelo fogo, esta obra não resistirá, será queimada. Livra-nos deles. E, ó Deus, nos dá sabedoria para podermos identificá-los. Ó Senhor, que tenhamos uma noite abençoada. Prepara-nos para toda boa obra. Que o nosso coração, Senhor, seja sempre uma terra fértil para receber a boa palavra, a palavra de Deus na nossa vida. Fica conosco, fica com cada um dos teus filhos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você. Aleluia. Glória a Deus. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Guarda o seu coração em Cristo. Amém? Conheça a palavra, estude a palavra, faça o seu culto diário, através das mensagens que o pastor está enviando. Você tem a palavra pastoral, você tem a Bíblia Sagrada, você tem o louvor diário, é o seu culto diário ao Senhor. Aleluia. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. E que o Senhor te dê a paz. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo verdadeiramente venha pousar, venha repousar, venha residir todos os dias da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Está lá faltando 28 segundos. Amém? Terça-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de volta, tá bom? O like lá no YouTube, não se esqueça. Pai do Senhor.